Olá, futuros universitários! Estamos aqui para mais uma aula de história, sou a professora Débora Bezerra e temos um assunto aí, ó, Império Bizantino, arquitetura medieval e Baixa Idade Média. Tudo isso junto e misturado na aula 4 aí da apostila que vocês têm aí do Pré-ENEM. E vamos conferir aí alguns conceitos que vocês já conhecem, relembrar alguns aspectos que podem ser aí muito importantes para a prova do Enem. Trouxe para vocês o Império Bizantino, que é aquela continuação ali do Império Romano, quando é dividido, né, em Império do Ocidente e do Oriente. A língua oficial do Império Bizantino, o grego. E é a região ali onde eles ficavam, Europa e Ásia. E a dica que eu tenho para vocês aí, valiosa, que nós não podemos esquecer, é onde hoje ele está localizado, que é em Istambul, tá? Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, que antes era Bizâncio por causa do Constantino, vai virar Constantinopla, hoje é o atual Istambul. Dica de Enem para vocês, economia forte, baseada no comércio e tudo aquilo mais. E o que a gente vê nas provas do Enem, que já aconteceram algumas questões que retrataram o Império Bizantino, é sempre fazer essa comparação entre Oriente e Ocidente. E a importância do comércio nessa região, naquele período, tá? Para o mundo do Oriente, tá? Principais características desse lugar aí é que eles eram teocracia. O que é isso? O imperador, ele tem o poder político e religioso numa mesma coisa, tá? A centralização do poder nas mãos do imperador, o cristianismo era a base cultural deles, a sociedade era urbana e também tinha um grande comércio, e eles foram um dos povos que preservaram aí a cultura greco-romana. Lembraram já desse povo bizantino? Lembraram dessa divisão aí? De igreja do Oriente, igreja do Ocidente? Tá? Nomezinhos que eu trouxe difíceis, que às vezes a gente esquece o que é, mas que podem estar na prova do Enem. Então vamos lembrar sempre de um nomezinho complicado. Tá aí, Cesaropapismo. O que significa isso? É a junção de César, imperador, rei, né, líder, e Papa. Então a gente junta o Papa, que é o poder, a autoridade religiosa do cristianismo, e o César, que é a autoridade, o império, né? A gente lembra de Júlio César, a gente lembra de império. Então, Cesaropapismo, essa coisa aí do imperador que controla a igreja. Ele tem um poder muito amplo aí, que é nesse contexto de Império Bizantino. Como que era a cultura e religião desse Império Bizantino? Cultura era a igreja cristã ortodoxa, tá? Acontece o cisma do Oriente, que é a separação entre a igreja católica, que fica como sede lá em Roma, né? Tem o Papa e tudo mais, e tem a capital de Bizâncio, que vai ser Constantinopla, que vai ser a igreja ortodoxa, que continua sendo uma igreja cristã, mas com preceitos um pouco diferenciados da igreja apostólica romana de Roma. Quando a gente lembra de Império Bizantino, por exemplo, eu lembro daqueles mosaicos incríveis. Já fez um mosaico na aula de história? Sexto ano, você colando uns papeizinhos num quadro, fingindo que era vidro, para fazer um mosaico para sua professora. Não? Não passou por essa experiência? É bem legal. Mas os mosaicos é a grande representação aí da arte do Império Bizantino, tá? E sempre com temáticas religiosas. Também tem a questão deles estarem sempre de frente, tá? E tentarem fazer o máximo de realismo. Gente, realmente eles eram grandes artistas. E o que pode estar no Enem aí em relação aos mosaicos é a análise de imagem, é comparar a arte medieval, tá? Ocidental com essa arte medieval aí, que é o que? Os mosaicos do Império Bizantino. Tudo bem? Então, eu trouxe para vocês aí, ó, para vocês relembrarem a divisão, né? Cisma do Oriente, que é a Igreja Católica de um lado e a Igreja Ortodoxa do outro, e essa arte bizantina aí, ó, com certeza vocês já viram nos livros didáticos alguma representação dessa arte com mosaico. Então, assim, o foco era sempre passagens cristãs, né, imagens sagradas, e também essa coisa deles estarem sempre de frente. Então, é uma marca registrada aí desses mosaicos da arte bizantina. Vale a pena lembrar para a gente resolver com facilidade as questões do Enem. Outro conceito que eu trouxe para vocês aí é sobre o governo e a política, porque o que o Enem traz? Governo, política, sociedade, né? Então aí, um imperador muito famoso foi o quê? O Justiniano, foi um dos imperadores mais famosos ali do Império Bizantino, foi ele que estabeleceu o Corpus Juris
civilis. Ah, eu estou falando latim, olha como eu estou chique hoje. Pois é, gente, isso aí é o quê? A organização das leis romanas, o direito romano. Direito esse que vai influenciar nas sociedades, até no nosso direito, tá? O nosso Código Penal tem muito aí do corpus juris civilis, tá? E ele tenta restaurar o Império Romano. Uma grande construção do Império Bizantino é a Basílica de Santa Sofia, uma grande igreja enorme que hoje está onde? Em território muçulmano, lá em Istambul, tá? Então, assim, pode aparecer para você no Enem relacionando o direito moderno com o direito lá do Império Bizantino e como também funcionava essa centralização do poder, já que no Império Bizantino o imperador também tinha um papel ali religioso, né? Ele era o César e o Papa, Cesaropapismo, tá? Então, pode vir aí alguma questão relacionando como é hoje com o passado e você já vai estar ligado nessas informações aí. E o Enem cobra muito em interpretação de texto versus contexto histórico. Então, pode trazer alguma análise daquele período e pedir para você fazer essas comparações. Como que é o Império Bizantino e como que é a Europa feudal. Lembra lá do feudalismo, sistema político, o senhor feudal, tinha a igreja cristã que influenciava em todas as decisões. E o Império Bizantino tinha o poder nas mãos de quem? Do imperador. O imperador, ele era o rei e ele também era o papa, né? Ele era o grande, a base ali da religião, tá? Temas recorrentes que nós já vimos no Enem sobre o Império Bizantino, essa relação entre política e religião, o cesaropapismo. Aí a influência cultural e comercial, né? Eles desenvolveram o grande comércio, influenciaram aí as rotas comerciais, tá? E eles tentam levar o legado romano, já que o Império Romano tinha caído, né? Eles tentam levar esse legado romano por mais anos e conseguiram aí, por mais anos, manter esse legado, tá? Estratégia para a prova, gente, que eu tenho aí para vocês é prestar atenção nas imagens, tá? E a relação da imagem com o texto. Na verdade, normalmente, quando você ler o texto, a resposta você vai encontrar na sua imagem. Então, fica essa dica quando se tratar aí de Império Bizantino, uma questão, você faz as relações entre imagem e esses textos históricos. Vamos lembrar um pouquinho também de como vai cair a Idade Média? Nas aulas anteriores eu falei para vocês como funcionava o feudalismo, o feudo, como eles viviam naquele regime de servidão e tudo mais. Nessa parte aí que eu estou falando de baixa Idade Média, já está caindo o feudalismo de moda, né? Já vai haver um crescimento do comércio, vai ter excedente de produção, eles vão começar a vender fora do feudo, que é lá nos burgos, vai haver um renascimento comercial e urbano. Quem vai se fortalecer? A burguesia. Burgo, burguesias, lembra desse conceito? A sociedade que se forma nos burgos, nas novas cidades, ele vai se chamar aí burguesia. Há uma crise do feudalismo, né? Quem vai ficar obedecendo o senhor feudal se eu tenho a possibilidade de sair daqui agora e ser um comerciante, ser um burguês e crescer, já que no feudalismo não havia essa ascensão social, tá? E vai surgir o que? As monarquias nacionais. O governo que era descentralizado vai voltar a ser centralizado na figura do rei. E a dica para o Enem que eu tenho aí é fazer essa relação entre as transformações econômicas que aconteceram na Baixa Idade Média e com o feudalismo, que é o período lá da Alta Idade Média, onde o feudalismo está dando certo. Quando o feudalismo não está dando mais certo, é Baixa Idade Média. Então, e esse processo aí vai fazer com que eles passem por uma transição para a idade moderna. Então, pode vir aí na prova do Enem para você fazer relacionar essas questões de feudalismo e início de idade moderna. Palavra-chave, burguesia, já expliquei para vocês, vem de burgos, que é essa nova sociedade, os pequenos comerciantes que vão surgir, que é a classe em ascensão nesse período aí, tá? Corporações de ofício, o que é isso? Se você vê alguma questão que fala sobre corporações de ofício, são os grupos que reuniam trabalhadores para fazer alguma especialidade, tá? Então, assim, que era comandado por um mestre. Então, assim, eu sou aqui uma artesã, eu construo mesas, e aí eu vou abrir a minha corporação de ofício. Eu vou ter aqui os meus aprendizes, as pessoas que trabalham e me ajudam, tá? Essas eram as corporações de ofício. Esse é um momento de renascimento comercial, onde as pessoas estão saindo do campo e voltando a morar nas cidades, os burgos, e há aquela centralização política que eu avisei para vocês, que o senhor feudal perde o seu poder e a centralização volta para as mãos do rei, tá? O que vai dar início lá à Idade Moderna. Trouxe aí para vocês
não podem esquecer um pouco de arte, arquitetura medieval, e a gente vai ter que aprender. A gente já aprendeu, mas nós vamos ter que relembrar. Românico e gótico. E aí? É arte, história, cultura, tudo misturado para que você possa gabaritar a prova do Enem. Na tela para nós, Edu. Estilo românico e estilo gótico. Então, você está vendo aqui uma igreja do estilo românico, as paredes são muito grossas, tá? Os arcos redondos, foco na estrutura e na estabilidade, tá? A massa aí, ó, da parede é bem maciça. Esse é o estilo românico. O estilo gótico era aquelas grandes catedrais, tem os vitrais coloridos. Então, se você vir, eu faço essa distinção, galera. Se eu vi vitrais coloridos, é gótico. Se eu ver parede grossa, é românico. Isso a gente não pode esquecer, tá? Tem arcos, ogivas aí do lado gótico, tem essa verticalidade e, principalmente, gente, a questão da influência, a influência aí dessa luminosidade, tá? Eles queriam o quê? Que a luz do sol ficasse onde? Ficasse atrás aí da onde o padre fica, porque dá aquela impressão que está sendo a luz de Deus está entrando, né? Então, assim, essas questões aí de luminosidade é marco da arte gótica, tá? Então, esses arcos redondos aí é dos românicos e essa verticalidade, luminosidade é dos góticos, tá? Então, lembrando, paredes grossas, românico. Luminosidade, vitrais coloridos, gótico. Isso faz com que vocês consigam resolver as atividades com muito mais facilidade, tá? A gente fazer essa comparação. Então, nessas imagens aí, a gente pode comparar os estilos arquitetônicos que vai se mudando e vai se moldando conforme o passar do tempo, né? E sempre evidenciando o poder da Igreja Católica nesse período. Dica rápida, românico defesa, rigidez e solidez, então assim, é forte, a parede é grossa, né? E o gótico, eles são mais altos, tem mais luz, principalmente o colorido. Então, assim, dá para a gente fazer essa diferenciação e ajudar você a resolver aí várias questões, se tiver alguma questão que trate desses conceitos de românico e gótico, tá? Outro conceito que eu trago para vocês aí da Baixa Idade Média é o quê? Cruzadas, tá? Aquele movimento, aquelas expedições militares e religiosas, onde existe ali um monastismo guerreiro, gente. Os guerreiros, eles não são mais aqueles apenas que lutam, eles também são algo religioso. Então, assim, é a fé e a luta naquela guerra santa, que não era tão santa assim como a gente já sabe, que tinha mais preceitos comerciais do que religiosos, mas existe aí um monasticismo guerreiro, que esses homens que vão para as cruzadas, eles levam com eles uma luta por uma guerra santa para recuperar ali Jerusalém, a terra santa para os cristãos que estavam nas mãos dos muçulmanos, né? Mas a gente sabe que essa história não é bem assim, né? Que tinha uma questão por trás de economia, também tinha ali a busca por novos territórios, expansão e tudo mais, né? Então, a participação dos nobres, dos reis, dos cavaleiros foram intensa nesse período. Houve um intenso comércio entre Oriente e Ocidente e vai enfraquecer muito mais o feudalismo com esse processo aí de cruzadas. E quando a gente fala de cruzadas, as questões geralmente elas vêm ali falando das consequências econômicas. Quais são? Esse comércio entre Oriente e Ocidente ficou muito mais evidente após as cruzadas. E as questões culturais, as trocas culturais, o conhecimento, né, do Oriente com o Ocidente. Então, assim, não tinha esse aspecto somente religioso. Então, é uma dica aí que eu deixo para vocês, que quando eles vão perguntar de cruzadas, eles não vão querer só saber desses aspectos religiosos, em busca da Terra Santa, uma guerra religiosa. Não, era muito mais uma guerra comercial. E existia essa coisa do monasticismo guerreiro, que é você ser uma pessoa que luta e uma pessoa que está levando aí o nome de Deus também. E por que chamou cruzada? Porque eles na roupa, né, tinha lá uma cruz. Na época eles eram os cruzados? Não, na época eles não eram. Esse termo foi dado por historiadores muito tempo depois. Antes eles eram apenas os fiéis que buscavam aí reconquistar Jerusalém. Trouxe um mapinha mental para fazer essas conexões aí para vocês sobre a historinha da Idade Média, cruzadas e outros contextos como peste negra. Na tela para nós, Edu. Esses conceitos aí, ó, de cruzadas
Conexões históricas na Idade Média. O que que nós vamos lembrar? Vamos lembrar da fé, religião, que era muito importante, e também o desejo por terras e riquezas, tá? Eles queriam o quê? Libertar a Terra Santa de Jerusalém, combater os muçulmanos. Nessa época aí houve uma reabertura do mar Mediterrâneo, via comercial, tá? Que produtos que eles acharam e começaram a trocar com o Oriente? Cravo, pimenta, especiarias, tecidos finos, papel. Também, gente, há um intercâmbio de arquitetura, de arte, tecnologia, tá? Transferência de conhecimento. Eu falei para vocês que os islâmicos, eles também contribuíram na medicina, na astronomia, na matemática, tá? Então, tudo isso, há uma troca cultural nesse período com o quê? Com as cruzadas, esse contato entre Oriente e Ocidente. Como resultado das cruzadas, que foram 8 aí, teve até a cruzada das crianças, foi a queda de Jerusalém, tá? Enfraqueceu o poder dos senhores feudais, abriu o mar Mediterrâneo. Há uma difusão aí, gente, de várias rotas comerciais, mas também vem para a Europa a peste negra, que tinha como sintomas, né, as manchas negras na pele, uma febre alta, vai dizimar mais de 1/3 da população, 25 milhões de vítimas que se tem ali registros, né? Vai acabar totalmente, esse impacto aí vai ser a queda do feudalismo, vai faltar muita mão de obra, tá? E vai nascer aí perseguições a muitas minorias. Então, assim, esse mapinha mental que eu trouxe para vocês aí é para refletir sobre esse contexto de cultura Oriente e Ocidente que pode ajudar vocês na prova do Enem. E vamos aí para as questões. Número 1, caiu em 2019, fala sobre cristianismo. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a esse último, de tal maneira que as festas dos solstícios de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. Então, porque vai chegar a festa junina, gente. Por que é fogueira de São João? Em homenagem a João Batista. Tá? A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a igreja resolveu adotar essas celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Gente, o que eles fazem? O fogo, que muitas vezes era tido na religião cristã como algo que era castigo de Deus, né? Ah, está pegando fogo porque Deus está punindo os seus pecadores, passa a ser uma festa de fogo e luz, fazer uma fogueira, né, em homenagem a João Batista. Então, assim, a Igreja Católica, após o Concílio de Trento, o que é o Concílio de Trento? É aquele concílio de contra-reforma, está querendo novos adeptos ao cristianismo, né? Devido à reforma protestante. Então, assim, essa festa de fogo e luz, ele vai ganhando atributos que eram considerados pagãos, que era considerado de festas de outras tradições, de outros séculos, tá? E com essa análise aí, a gente vai para a pergunta. Com o objetivo de fortalecer a instituição mencionada no texto, adotou as práticas descritas, que consistem em promoção dos atos ecumênicos, fomento de orações bíblicas, apropriação de cerimônias seculares, retomada de ensinamentos apostólicos ou uma ressignificação de rituais fundamentalistas. Como eu disse para vocês, eles eram contra o fogo e de repente eles começam a aderir a uma festa do fogo, que eram cerimônias que aconteciam em outros séculos, né? Então o que eles estão fazendo? Apropriação de cerimônias seculares. Vocês veem que traz um contexto da Idade Média, um contexto de religião, mas vai trazer uma questão totalmente interpretativa, e é esse tipo de questão que você tem que estar preparado para responder. Então, preste atenção sempre no contexto do texto. Enem de 2018, aí ó, os Cavaleiros de Cristo, está falando de quem? Das Cruzadas. Então vamos lá. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles que eles estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer em 1113 do Hospital de Jerusalém o estabelecimento central da ordem,
Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Os Cavaleiros de Cristo está falando de cruzadas, da retomada de Jerusalém, que tinha lá os alojamentos que foram feitos hospitais. E como eu disse para vocês, muitos desses cruzados, eles tinham o quê? Eles eram guerreiros que também eram religiosos, eles estavam ali para levar o nome de Deus, né? A Guerra Santa. E é uma questão que traz esse conceito de cruzado, falando dos hospitais, dos alojamentos que são estabelecidos, mas vem falar desse povo, desses cavaleiros de Cristo e o que eles estavam fazendo ali, naquele momento. Então está retratando a cruzada de forma o quê? Interpretativa. E aí, esse acontecimento descrito está vinculado a que fenômeno? O surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas? A descentralização do poder eclesiástico produzida pelo feudalismo? O alastramento da peste bubônica provocado pela expansão comercial? A afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual? Ou criação das faculdades de medicina promovida pelo renascimento urbano? Fácil, fácil, eu já identifiquei que existiam os guerreiros, que os cavaleiros de Deus eram o quê? Eram das cruzadas. Então, de forma bem fácil, a gente encontrou aí que é a letra A, surgimento desse monasticismo guerreiro. Próxima pergunta de novo, cidade medieval. 2019. Antes de mais uma sociedade da abundância, concentrada num espaço em meio a vastas regiões poucos povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho. O gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza, e ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. Está descrevendo, gente, uma sociedade medieval. E o que a gente lembra dessa sociedade medieval? Que, embora os espaços foram abertos e nasceram os burgos, né, a burguesia, existiam ali um sistema de proteção, que fala bem no finalzinho do texto, né? Por onde se caminha a ruas e praças guarnecidos por torres. Então, esse espaço é fechado por muralhas. Então, assim, ainda existe uma grande rede de muros e proteção, porque naquelas cidades medievais, eles faziam o quê? Eles procuravam se proteger das invasões bárbaras, né? Embora aí, ó, passou a ser povoada, mudou o negócio, agora é forma criativa de trabalho, mas ainda existe alguns preceitos daquelas cidades medievais que estavam cercadas e protegidas. Então, identificamos tudo isso no texto do Legoff, que é texto clássico quando trata-se de feudalismo, de cidade medieval, de Idade Média. E esses textos do Legoff, gente, sempre estão dispostos na prova do Enem. Esse é um autor aqui recorrente, tá? Então vamos lá para a pergunta. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e o quê? A emancipação do poder hegemônico da realeza, a aceitação das práticas usuárias dos religiosos, independência da produção alimentar dos campos, superação do ordenamento corporativo dos ofícios ou a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Ah, já encontrei, professora. Muito fácil essa. Tá falando que ainda tem torres, a cidade vai sendo urbanizada, ainda tem torres, ainda tem barreiras e muralhas. Então, assim, há o quê? Uma permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Então, esses espaços têm essa relação aí entre a ampliação das atividades urbanas e a permanência desses elementos aí que protegem as cidades medievais. Número 4, no século XII, uma nova arquitetura foi ganhando espaço. No século XVI, os estudiosos começaram a chamá-la desdenhosamente de gótica. Vocês lembraram o que é gótico? Segundo eles, sua aparência era tão bárbara que ela poderia até ter sido criada pelos godos,
povo que invadiram o Império Romano e destruíram muito de suas obras. Mais tarde, o nome gótico perderia seu caráter depreciativo e se ligaria definitivamente à arquitetura, caracterizada pelos arcos ogival. Também são importantes elementos do estilo arquitetônico gótico. E aí, você sabe o que é românico e o que é gótico? Agora é a hora, gente, de lembrar o que a professora falou. A diferença entre gótico e romano. Aqui está procurando o estilo gótico. E aí? A planta longitudinal, as paredes grossas e as arquivoltas romanas na fachada? A verticalidade, a presença de vitrais e contrafortes de sustentação? O óculo para iluminar o interior, as abóbadas em nervura para sustentação? O exterior e o interior com decoração rústica, pontes eslevadistas e paredes espessas? O arco romano, uma única torre e a construção apenas em campos abertos. O que eu lembro do gótico, gente? Eu lembro da verticalidade. Eu lembro da presença dos vitrais. Lembra dos vidros coloridos? Né? Então, assim, é uma questão muito específica que vem trazer aí o conceito de gótico e românico, e você tinha que saber, tá? É uma questão bem específica, são uma questão de nível alto, né? Então, assim, é uma questão complexa, porque você tem que entender a diferença entre romano e gótico para poder saber responder, mas como nós relembramos aí, foi fácil, fácil. Vamos para o número 5? Última questão. O nascimento das cidades medievais, chamadas de burgos, está associado diretamente ao quê? Ao longo processo de desmonetarização desde a queda do Império Romano do Ocidente, ao êxodo urbano e o crescente processo de ruralização após as consecutivas invasões bárbaras, aos perigos enfrentados pelos comerciantes ocasionados pelos sucessivos saques sofridos nas rotas comerciais e feiras, aos movimentos cristãos dos templários e hospitalários que fundaram empórios de comerciantes, ou ao entrecruzamento de rotas marítimas de Gênova e Veneza que trocaram produtos com os muçulmanos. A gente vê na imagem a cidade medieval, né, que está acontecendo ali, abrindo novas rotas para quê? Para os burgos, né, como diz aí o enunciado. Então, é o nascimento dessas cidades chamadas de burgos. Então, assim, qual aquela constância de nascer uma cidade, quando eles fazem aquelas muralhas e torres que vocês até viram nas outras atividades. Essas cidades medievais protegidas era para quê, né? Como que é esse nascimento aí? Eles fazem essas cidades para enfrentar o quê? Os perigos, né, que os comerciantes aqui, aqueles primeiros comerciantes, os burgueses, estavam tendo devido aos sucessivos saques sofridos nas rotas comerciais. Então, assim, havia essa problemática de invasão dos povos bárbaros aí, invasão de saques e tudo mais. Então, as cidades medievais, elas são construídas ao nascimento para se proteger, para proteger esses comerciantes aí. E nós respondemos todas as questões aí da nossa aula 4, que está na apostila do Pré-ENEM. Espero que você esteja ligado, esteja acompanhando, e a gente vai ter muito sucesso no Enem 2026. Voltamos na próxima aula. Até mais, pessoal!